Olá, sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Eu me chamo David Araújo, sou psicólogo, nasci no Brasil, me formei na Espanha e atualmente estudo meu mestrado em psicologia clínica aqui desde a Áustria, mais concretamente no estado de Vorarlberg, justo na fronteira entre a Alemanha, a Suíça e o pequeno Principado de Liechtenstein. Eu estou numa região altamente conhecida pelos esportes de inverno, em uma cidadezinha chamada St. Anton im Montafon, nos Alpes austríacos. Hoje eu estou criando este primeiro vídeo do meu canal, que vai contextualizar um pouco os temas que estaremos abordando ao longo das próximas semanas e meses e ao longo de todo o desenvolvimento deste canal. Antes de mais nada, eu quero deixar algumas coisas claras para que vocês entendam um pouco como estaremos desenvolvendo o nosso canal e o nosso processo de aprendizagem e informação sobre saúde mental, conduta, comportamento e muito mais aqui neste espaço. Basicamente, os vídeos vão ser criados de uma maneira consecutiva e não utilizarei nenhum tipo de edição. Ou seja, vou começar a trazer um conteúdo de maneira contínua e desde o momento em que eu começar a falar até que eu terminar, não realizarei nenhum tipo de edição. Por quê? Porque estaremos abordando distintos fatores psicológicos, falaremos sobre conduta, sobre autoconhecimento, então é melhor que a gente seja capaz de transmitir todo esse tipo de conhecimento da mesma forma que ocorre no entorno terapêutico. Ou seja, em uma terapia, desde que o paciente ou o sujeito chega até que ele termina, a gente realiza uma conversação. Este é basicamente o método que eu quero utilizar durante os nossos vídeos aqui no canal, tá bom? Uma segunda coisa é, eu tenho ao meu lado o meu copo, a minha taça com água, e eu vou deixar ela aqui do meu lado para que ao longo da nossa conversação eu possa me hidratar, sem ter que pausar o vídeo, cortar e entrar em diferentes formatos de edições. Do meu lado esquerdo, eu tenho um bloco de notas, onde eu irei anotando algumas coisas relacionadas com o que temos que abordar durante o nosso vídeo. Para que você que ainda não viu o vídeo anterior, o vídeo de início deste canal, eu vou também lhe informar que durante o nosso projeto aqui no canal, primeiramente eu vou trazer um primeiro vídeo, onde trabalharemos um pouco roleplay, será um vídeo simulado, onde um sujeito ou um paciente, ele chega na nossa consulta com alguns problemas, com alguma sintomatologia que está atravessando um momento delicado na sua vida pessoal. Ele chega na conduta, fala sobre si mesmo e explica o que está acontecendo com ele. E posteriormente eu vou gravar esse vídeo e publicar no canal. De fato, eu já gravei o primeiro. Consecutivamente, no próximo vídeo, eu virei como eu estou fazendo agora, como terapeuta. E desde aqui tentaremos entender o que está acontecendo com o nosso sujeito. Vamos verificar quais são os fatores pessoais, contextuais, individuais
que estejam afetando a saúde e o bem-estar do nosso sujeito, para começar a entender o funcionamento psicológico das pessoas. A partir daí, vamos tentar desenvolver tarefas, habilidades para poder colocar em prática, no caso de que algum de nós, em algum momento, esteja atravessando por algo parecido. Uma terceira coisa que eu quero comentar é o seguinte: aqui no nosso espaço terapêutico, não realizaremos nenhum tipo de diagnóstico, porque é contraético. Assim que todo o conteúdo que estaremos desenvolvendo desde esse espaço tem somente a única intenção de informar e ensinar as pessoas sobre bons hábitos da saúde mental. Bom, tendo falado isso, eu vou beber um pouco de água porque eu estou com a boca seca. Eu quero convidar vocês, desde esse momento, a prepararem também um vaso de água, no caso de que desejem ficar aqui com a gente até o final. Como eu disse antes, o vídeo vai ser contínuo, desde o início até o final. Assim que será uma boa prática para manter a atenção e entender o tema que estamos abordando durante a nossa sessão. Bom, vamos tentar começar a entrar no assunto. O que eu estou fazendo aqui hoje? Qual será a temática que iremos abordar? Hoje, basicamente, vamos falar sobre o sujeito A, que foi o sujeito que chegou na consulta durante o dia anterior ou o dia anterior. Eu acho que eu subi o vídeo ontem ou antes de ontem. Então vamos estar abordando o que está acontecendo com aquele sujeito. Se você ainda não viu o vídeo, volte lá atrás e conheça de primeira mão o nosso primeiro sujeito aqui da nossa sessão. Vamos entrar um pouco em assunto para entender e recopilar de forma resumida o que estava acontecendo com ele. Ok? Vamos lá. Vou beber um pouco de água porque senão não dá. Bom, vamos lá. O nosso sujeito chegou na consulta com sintomas bastante depressivos. Eu estou falando de sintomas, não estou falando de diagnóstico. Ele chegou com queixas sobre o seu estado de bem-estar. Ele não tem motivação, disse que tem problemas no trabalho, falta de disciplina, problemas para dormir ou hipersônia. Ele mesmo disse que antes acordava às 5 da manhã, preparava o café da manhã e saía para trabalhar. Mas que durante as últimas semanas ele tem muitas dificuldades para levantar da cama. Isso quer dizer que talvez o próprio sonho esteja sendo dificultado por fatores do entorno, do contexto, ou que ele possa estar passando por problemas familiares, no trabalho, ou até mesmo que tenha acontecido outras coisas pessoais. Ok? O que a gente vai fazer durante este vídeo é analisar o comportamento do nosso sujeito para criar e desenvolver habilidades que possam ajudar o nosso sujeito a sair desta situação. Ademais, o sujeito, ele falou também que não dispõe de suficiente apoio social ou familiar, ou seja, que ele está passando por um momento difícil
na vida dele e ele não está encontrando pessoas afins que sejam capazes de conectar com ele de forma empática para compartilhar as próprias emoções e sentimentos. Isso quer dizer que talvez deveríamos trabalhar o entorno social no qual esse sujeito atualmente vive ou passa a maior parte do tempo. Agora vamos abordar esse aspecto também. O que mais ele diz? Esse sujeito manifestou também que tem problemas para dormir e que tem pensamentos contínuos e obsessivos sobre problemas difíceis que ele não pode resolver ou nem sequer quer pensar. Ou seja, tem pensamentos rumiativos, como se denominam dentro da psicologia, que não o deixam dormir nem continuar a própria vida de uma maneira funcional. Tendo dito isso, vamos começar a desenvolver um mapa no qual possamos abordar alguns aspectos relacionados com o problema do sujeito e desenvolver estratégias cognitivas e condutuais, para que possamos aplicar também no nosso próprio entorno ou utilizá-la de maneira individual no caso de que estejamos passando por algo parecido. Um dos dois fatores mais importantes que eu considero que podemos abordar durante esta sessão são os seguintes. Primeiro, o fator social, as relações sociais ao redor do próprio sujeito, que talvez precisem ser abordadas de uma maneira mais eficaz. E o segundo seria os aspectos dirigidos a aumentar a conduta motora do sujeito, porque ajudariam ele a aumentar o bem-estar. Ou seja, o sujeito ele manifestou uma baixa motivação, problemas para dormir e falta de contato social, não porque ele não queira estar com outras pessoas, senão porque ele se encontra em um estado aparentemente negativo, no qual carece de toda motivação para passar tempo com outras pessoas. Dito isso, vamos tentar desenvolver esses dois aspectos pouco a pouco, tal como poderia fazer em uma sessão terapêutica, ok? Um dos aspectos principais que devemos começar neste caso concreto seria organizar a nossa intervenção em torno ao estado de ânimo do sujeito. Ou seja, vamos tentar trabalhar para, de maneira gradual, aumentar a quantidade de atividades que o sujeito realiza para, de maneira consecutiva, aumentar o seu nível de motivação. Chegando neste ponto, vamos diferenciar um pequeno conceito, e é o seguinte: a nossa conduta humana, ela precisa de um exercício físico contínuo para manter-se motivada ao longo do tempo. Ou seja, eu preciso realizar uma determinada tarefa para estar motivado. E esse é necessariamente o primeiro passo para se motivar. Mas vocês vão estar se perguntando: mas como eu vou fazer uma tarefa se eu não estou motivado? Eu tenho que fazer isso, mas eu não estou motivado. Eu vou deixar para amanhã até
que eu esteja motivado. Pois não, o funcionamento ele segue outra lógica, e é a seguinte: eu posso ter 5 ou 6 tarefas diferentes que eu deva realizar e não estar motivado para realizar nenhuma delas. Por quê? Porque o indivíduo, neste caso, ele se encontra na sua zona de conforto. Uma zona na qual ele está tranquilo, confortável e aparentemente as coisas ao redor dele estão organizadas. Porém, para que o ser humano ele seja capaz de se motivar, ele precisa sempre dar o primeiro passo. Ou seja, o processo de motivação, ele precisa da ação do indivíduo para iniciá-lo. A motivação não é algo que chega ou que vem até nós no caso de que estejamos parados, senão é algo que aparece ao longo do processo, quando decidimos de maneira analítica e intencional que desejamos realizar uma determinada tarefa. Ou seja, eu tenho uma tarefa A e eu estou aqui e a posso vê-la. Eu sei que eu preciso conquistá-la, porém eu não me encontro motivado. A motivação, ela vai surgir a partir do momento que você for capaz de pensar e dirigir o seu comportamento até ela. E a partir daí, sempre e quando você dê o primeiro passo. Ou seja, você pode estar olhando para a motivação de frente, porém ser incapaz de dar o primeiro passo. A psicologia diz que é preciso ação mais do que pensamento. Ou seja, eu posso ter sonhos, ter ambições e ver a meta. Porém, eu só serei capaz de alcançá-la se saio da minha zona de conforto. E isso como se faz? Com ação. Não importa o tamanho da ação ou da estratégia que você realize. O importante é saber dividi-la ao longo do tempo para que pouco a pouco sejamos capazes de se aproximar da meta. Assim que não basta vê-la, é preciso ação, por mais pequena que seja. Tendo já agora explicado um pouco este conceito, vamos entender o porquê. Para que nós possamos trabalhar a motivação e o estado de ânimo do nosso sujeito, ou seja, para que possamos melhorar esse estado de ânimo do sujeito, devemos olhar para trás e perguntar-lhe: quais são as atividades que você fazia antes e que permitiam que você se sentisse bem? A partir daí, vamos criando um caminho no qual a gente possa enxergar quais são as atividades, as tarefas, os momentos, os hobbies, os interesses, entre outras muitas coisas, que serviam como reforçadores positivos para esse sujeito. Os reforçadores positivos são aqueles aspectos que permitem aumentar ou manter o comportamento de um sujeito ao longo do tempo. Ou seja, também são aqueles fatores que permitem às pessoas aprender algo novo, porque oferecem
um grado de prazer para o indivíduo quando ele realiza a ação. Nesse sentido, também já estaríamos entrando na definição de conceitos relacionados com a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Porém, eu acho que seria muito tema abordar todos estes conceitos em um único vídeo. Assim que deixaremos para outra sessão. Tendo dito isso, a partir desse análise conceitual sobre o funcionamento do sujeito e depois de ter olhado para trás para entender quais são as tarefas ou atividades que esse sujeito realizava que lhe permitiam sentir-se bem. Nós seremos capazes de organizá-las e escolher quais poderiam ser as mais beneficiosas para trabalhar com ele, ok? Assim que, neste sentido, vamos imaginar de que antes de experimentar esse estado de ânimo decaído, o sujeito ele gostava de ir, por exemplo, ao cinema, ou jogar futebol, ou ver um filme em casa, sair com amigos, ou sair, por exemplo, para jantar. Muitas vezes, quando o nosso estado de ânimo muda, nós deixamos de realizar as tarefas que anteriormente eram positivas e reforçadoras para nós. Assim que, nesse sentido, vamos desenvolver uma ou duas estratégias que sejam fáceis de realizar para o sujeito e que ele possa, pouco a pouco, desenvolvê-las ao longo da sua semana. Por exemplo, imagine que ele gostava muito de ir ao cinema. Não é algo legal e reforçante ir ao cinema às sextas-feiras? Ou às quintas-feiras de noite, por exemplo? Pois bem, vamos colocar como pequena meta que o sujeito, durante toda esta semana, por mais que não tenha nenhum grado de humor ou motivação, ele vai sair de casa e vai ir até o cinema. O simples fato de ser capaz de desenvolver esta tarefa ao longo do tempo vai servir como base para este sujeito para se retroalimentar. Ou seja, quando somos capazes de desenvolver uma pequena tarefa, por mais pequena que ela seja, ela tem a capacidade suficiente para gerar um estado de bem-estar para o sujeito. E ela é essencial para que o sujeito seja consciente de que, por pior que seja o momento no qual ele está passando, existem tarefas ou atividades que lhe permitem sentir-se bem. Esta é uma forma de atuar dentro da psicologia cognitiva e condutual, que, por certo, é uma ciência científica. Ou seja, que existem muitos estudos ao longo do tempo que permitiram confirmar que este tipo de terapia ou ação é eficaz. Assim que vamos tratar o nosso sujeito desta forma para começar. Primeiro, escolhemos algumas tarefas e tentamos dizer ao sujeito da melhor maneira possível que ele deve ou sim realizá-la. Não importa a dificuldade da tarefa e nem a intensidade, porém é importante que seja o mais pequena possível e que tenha a maior capacidade para gerar prazer para o sujeito. Então, é importante
neste momento de começar a intervenção, utilizar aquelas atividades que o sujeito já realizava antes. É muito mais eficaz do que tentar aprender algo novo ou escolher uma atividade na qual o sujeito não estava acostumado. Então, vamos tratar o nosso sujeito A desta forma. Primeiro, escolhemos as melhores atividades e lá proponemos, porque assim permitimos que ele experimente o efeito positivo da sua própria ação. E assim estaremos ajudando ele a que experimente pouco a pouco uma melhoria do seu estado de bem-estar. O segundo fator que vamos abordar é o fator relacionado com o apoio social. E esse é um fator muito importante. Assim que deixe-me hidratar um pouco. Sim, parece que o tempo vai passando super rápido por aqui, mas ainda bem que eu tenho a minha água justo ao lado. É sempre melhor que sejamos capazes de desenvolver todo o nosso razonamento de uma maneira contínua. Por isso, tenho a minha água por aqui. O fator social, ou melhor, o apoio social do sujeito é uma variável muito importante e determinante em muitos transtornos psicológicos. Mas por que o apoio social é tão importante? Bom, o apoio social, ele permite que as pessoas sejam capazes de expressar as suas emoções, os seus pensamentos, as suas metas e os seus planos de vida. Quando nos encontramos em uma situação difícil, na qual não nos sentimos bem e não sabemos realmente o que está acontecendo com a gente, é muito importante olhar ao nosso entorno e se perguntar quais são as pessoas que poderiam estar à disposição, no caso de que eu precisa compartilhar um pouco do que está acontecendo comigo. Este caso particular do nosso sujeito A, ele disse que tanto os filhos como as filhas deles se distanciaram durante as últimas semanas, porque ele estava passando por um momento extraordinariamente insuportável. E isso é algo que normalmente acontece com muita frequência. Quando temos uma pessoa, por exemplo, com sintomas depressivos ou que estejam passando por um mau momento e se dê o caso de que elas comecem a interiorizar que a outra pessoa está sendo um pouco chata ou está sobrecarregando um determinado ambiente com o seu próprio estado de humor. Vocês já conheceram alguém assim? Que sempre está reclamando de tudo, ou que tem muitos problemas, e que nada mais você chegar perto parece que a sua energia muda? Pois bem, muitas vezes quando temos problemas, sobretudo relacionados com o nosso estado de ânimo, temos a capacidade de transmitir esta energia no nosso ambiente mais próximo. As pessoas, elas são humanas e elas têm também essa capacidade para detectar sensações no ambiente. Então é muito normal que as outras pessoas, depois de tentar realizar algum tipo de esforço ou tarefa para ajudar a uma pessoa determinada,
sem que sejam capazes de obter resultados positivos, elas pouco a pouco se deixem ir com a argumentação de que elas já fizeram de tudo, já tentaram ajudar, já foram no médico, já organizaram algumas tarefas, alguns eventos, esteve ali perto, mas não pôde ser ouvidas, entre muitas outras coisas. Então elas começam a se retirar, porque elas acham que a outra pessoa deve ser capaz de melhorar sozinha. Este é um argumento que se utiliza com muita frequência no nosso âmbito social. Porém, que nada tem a ver com a realidade objetiva, que é a seguinte. Quando estamos experimentando um estado de mal-estar, no qual o nosso ânimo está decaído, muitas vezes não sabemos o que realmente está acontecendo. Achamos que talvez tenha sido o nosso trabalho, o nosso chefe ou uma discussão que tenhamos tido na semana passada ou outros muitos fatores relacionados com a vida diária. O fato é que muitas vezes não sabemos exatamente o que causou esta situação determinada. E de aí que a gente se pergunte uma e outra vez o que está acontecendo. Este foi o caso do nosso sujeito. Ele começou a experimentar um estado de mal-estar, porém não foi capaz de dizer exatamente o que aconteceu com ele. Tendo abordado este aspecto relacionado com o apoio social, vamos focar a nossa energia em aumentar ou potenciar este grau de apoio percebido. Ou seja, vamos olhar ao nosso entorno e vamos tentar ver quais são aquelas pessoas que poderiam, de maneira genuína, brindar o seu apoio pessoal. Ou seja, aquela pessoa na qual possamos compartilhar as nossas emoções, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos de maneira autêntica e empática. A partir do momento em que temos uma pessoa que seja capaz de escutar-nos, vamos estar liberando esta carga emocional. Vamos poder entender, desde uma perspectiva diferente, o que pode estar acontecendo com a gente. É muito importante que sejamos capazes de pedir ajuda. E este é um dos aspectos mais importantes que eu gostaria de ressaltar. Quando estamos atravessando uma situação difícil nas nossas vidas, muitas vezes resulta extremadamente difícil encontrar uma pessoa com a qual possamos falar de maneira aberta. Mas é o primeiro passo para curar ou diminuir esses sintomas tão catastróficos que muitas vezes acaba com a nossa autoestima e qualidade de vida por muito tempo. Então, este ponto, uma vez mais, eu gostaria de ressaltar. E foi que o nosso paciente A, ele foi capaz de vir até a nossa consulta para expressar as suas próprias emoções e sentimentos. Portanto, ele deu o primeiro passo para resolver um problema. Isso é o mais importante de todos. E aí, eu quero estender um pouco
a nossa conversação. Muitas vezes passaremos por situações difíceis. Outras acontecerão coisas com a gente na qual seja difícil abordar ou compartilhar com outras pessoas. Porém, é muito importante que pouco a pouco sejamos capazes de liberar-nos de todo tipo de estigma ou de estereotipo relacionado com a saúde mental e com o nosso próprio comportamento. Nós somos seres humanos que passaremos por muitas situações desafiantes ao longo de todo o nosso ciclo vital. E devemos ser capazes de parar e prestar atenção quando exista algo errado ou funcionando de maneira disruptiva dentro de nós, para que possamos aprender desta situação determinada e continuar o nosso crescimento pessoal. O que eu quero dizer com isso? Que se neste momento ou se em algum momento você estiver passando por algum tipo de problema, sem importar o problema que seja, olhe para frente e procure uma pessoa que seja capaz de te escutar. Este vai ser sempre o melhor passo para que você comece o seu processo de melhora. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas vezes nos encontramos completamente sozinhos em diferentes âmbitos da nossa vida. Seja no trabalho, seja na escola, na universidade. Muitas vezes atravessamos momentos delicados e não temos o apoio social necessário para entender o que está acontecendo com a gente. E precisamos das outras pessoas para que elas possam brindar-nos uma perspectiva diferente e o conhecimento necessário para que possamos afrontar uma situação determinada com eficácia. Assim que vamos continuar por aí. O nosso sujeito, ele teve muitas dificuldades para expressar as próprias emoções, porque todas as pessoas do entorno dele se haviam distanciado com o tempo. E agora, este é um aspecto muito importante que vamos abordar. Muitas vezes, estas pessoas, quando estão passando por esse tipo de situação, elas vão se distanciando das outras pessoas. Porque nem a pessoa mesmo e nem as outras pessoas que estão dentro do entorno são capazes de entender o que está acontecendo. Por isso que existe uma extrema importância de capacitar as pessoas do entorno para entender o que está acontecendo. Neste caso particular, poderíamos dizer que deveríamos formar as pessoas do entorno em matéria de saúde mental e de comportamento. Ou seja, deveríamos dotá-las das habilidades necessárias para que elas possam desenvolver ao longo do tempo, entre outras, habilidades relacionadas com a escuta ativa, habilidades sociais, entre outras, para que elas possam ser capazes de se pôr no lugar desta pessoa que está passando por problemas de uma maneira empática, para ajudá-la ao longo do tempo a se curar. Ou seja, o nosso entorno é uma peça
essencial do nosso processo terapêutico e vai estar ajudando, auxiliando ao longo de todo o processo de melhora individual do sujeito. Brindar amor, carinho, afeto, atenção, empatia, entre muitos outros tipos de cuidados, é o que permite a esta pessoa que está atravessando um momento difícil se libertar. Porque muitas vezes os problemas começam dentro de nós e precisamos do contato humano para expressá-los sem medo de serem julgados. Assim que devemos começar por aí, tentando eliminar todos os tipos de estereotipos ou crenças limitantes que estejam afetando o nosso processo de comunicação com as outras pessoas. Ao longo do tempo, da mesma forma, devemos tentar organizar a nossa vida de uma maneira que tenhamos pessoas, relações afetivas importantes que possam ajudar-nos no caso de que estejamos passando por um momento assim. Isso se consegue com base na autenticidade e também ao ensinar as pessoas do nosso entorno como escutar de maneira ativa e empática. Assim que, bom, tendo abordado estes dois aspectos do comportamento, o primeiro foi a ativação condutual e o segundo, o apoio social. Ao longo das próximas semanas, desenvolveremos um pouco mais de maneira profunda estes dois aspectos tão importantes para que possamos ajudar o nosso sujeito durante as próximas sessões. Não se esqueçam do mais importante. A ativação condutual vai permitir que a gente ajude o sujeito a fazer ou ser mais consciente do seu próprio estado motivacional, ajudando a escolher as melhores tarefas para que o sujeito seja capaz de aumentar a sua própria motivação. Ao aumentar esta motivação, estaremos reduzindo o estado de mal-estar, ao mesmo tempo que estaremos aumentando de maneira gradual a ação do sujeito dirigida a uma meta. Deste modo, estaremos trabalhando muitas outras variáveis internas do sujeito, com o simples fato de que o mesmo seja capaz de se mover e interagir com diferentes contextos dentro da sociedade. Ou seja, quando eu saio de casa, eu vejo a outras pessoas, eu experimento outras sensações. Eu me conecto, eu me distraio e esse simples fato de andar em uma direção determinada permite ao nosso indivíduo se retroalimentar. É muito importante enfatizar neste aspecto. Primeiro pensamos, depois atuamos. E a atuação é o mais importante para melhorar o nosso estado de bem-estar. O segundo fator que a gente abordou durante esta primeira sessão foram os apoios sociais. E durante as próximas estaremos explorando um pouco mais. Aqui falamos sobre a importância de ensinar as pessoas do nosso entorno a se comportarem de uma maneira empática e a importância
de ser capazes de entender que as outras pessoas possam estar passando por um momento delicado e que este momento muitas vezes parece ser o mais difícil possível para esta pessoa para afrontar de maneira individual ou expressar os seus próprios pensamentos e emoções. De aí que as pessoas do entorno devem pouco a pouco ser conscientes de que um estado de ânimo deprimido é algo completamente humano. E o apoio social nestes momentos é algo essencial para ajudar de forma colaborativa esta pessoa. Estes foram os dois aspectos que tratamos hoje durante a nossa sessão para ajudar o nosso sujeito a melhorar o seu estado de ânimo. Durante as próximas sessões vamos abordar outros temas, assim como falar de alguns aspectos biológicos relacionados com este primeiro sujeito. Eu quero agradecer a todos vocês por chegarem até aqui no final deste vídeo e também quero pedir a vocês que, se gostaram deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal para que possamos pouco a pouco criar conteúdo significativo e trazer conhecimento relacionado com o mundo da saúde mental de uma maneira dinâmica, cordial e respeituosa. Eu gostaria, uma vez mais, de dizer muito obrigado por terem chegado até aqui e também quero dizer que este projeto aqui no canal é algo dinâmico, é algo social que estará sendo guiado pelo conhecimento científico. Eu estarei muito feliz de poder contar com os seus comentários, com as suas sugestões e no caso de que tiverem alguma dúvida relacionada com algo que eu falei, vocês podem deixar diretamente nos comentários e eu estarei respondendo ao longo do nosso projeto aqui no canal. Eu desejo a vocês um excelente domingo e eu desejo tudo de melhor. E eu vejo vocês na nossa próxima sessão na sexta-feira, que será a vez do nosso sujeito de voltar aqui na nossa consulta. Até logo!